Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita, eu sou o autor deste canal, que é o maior canal sobre técnicas de preparação para provas e concursos públicos deste país, tá? A gente meio que já falou sobre isso, eu já comentei algumas vezes sobre esse assunto, mas eu acho importante falar porque houve uma divulgação oficial aí a respeito do novo cronograma da PRF. E se tem uma coisa que eu queria na minha vida, se Deus me perguntasse assim, meu filho, o que você vai querer que você não tem hoje? Eu diria assim, meu Deus, eu quero a autoestima da PRF, né? Porque realmente a coisa é grave, tá? O que aconteceu? Nós tivemos a divulgação deste cronograma aqui que você está vendo, tá? E, novamente, elogio a postura da PRF em ser transparente, mas eu acho que é muito complicada essa abordagem de não reconhecer os fatos, tá? A gente está numa situação em que a gente tem visto com preocupação aí o cenário que a gente está vivendo. Eu peguei hoje mais cedo o retrato da vacinação no Brasil. E o retrato que nós temos da vacinação no Brasil é este daqui, tá? Nós estamos aí com cerca de 5% da população brasileira vacinada. Os municípios distribuíram 45% das doses, o que significa que muito provavelmente a gente vai ter aí cerca de 24 milhões de pessoas vacinadas quando essas doses tiverem sido distribuídas. Por outro lado, tivemos boas notícias aí, né? A possibilidade de compra de cerca de 500 milhões de doses, antes tarde do que mais tarde, para a gente poder lidar com essa pandemia. Comentei aqui com você que achei completamente absurdo e descabido o agendamento das provas, tanto da PF quanto da PRF, para o mês de março, mas a PRF ela parece não ter entendido a gravidade disso com a liberação deste cronograma. Por quê? Porque quando se libera um cronograma como este, significa que você está realmente contando com a realização dessa prova aí na data de 9 de maio, tá? É o item 7 aqui, esse item que está em amarelinho aqui, é esse item 7. Então, nós estamos com a possibilidade de divulgação dos locais de prova, que é o item 6, no dia 30 do 4. Gente, vamos lá, novamente, eu torno a falar aquilo que eu falei. A probabilidade de realização dessas provas é absolutamente ínfima na data de 9 de maio. Com exceção da hipótese absolutamente remota e fisicamente impossível de cerca de 30 a 40% da população brasileira ter sido vacinada até então. Digo 30% a 40% só para jogar por baixo, tá? Obviamente a gente vai precisar de vacinação em massa, a gente vai precisar de condições sanitárias que permitam esse tipo de aglomeração acontecer. Deixa eu te trazer o exemplo do DF, tá? A gente está falando aqui de uma prova de caráter nacional e tratando de uma prova de caráter nacional, se um estado não permitir a realização dessa prova, essa prova não vai acontecer, que foi exatamente a justificativa da PRF. Se você for lá ao site do Sebrasp, o bom de fazer as coisas ao vivo é que você tem aqui. Se você for lá ao site do Sebrasp e você pegar a justificativa do adiamento dessa prova da PRF, você vai ver que eles falam exatamente sobre a impossibilidade de realização dessa prova em alguns estados, mas a impossibilidade de realização dessa prova em algum estado se mantém. Só para você ter um exemplo, no dia 19 de março, 4 dias atrás da gravação deste vídeo, nós tivemos aí o governador do Distrito Federal dizendo que o lockdown será prorrogado e que a partir do final do mês essas medidas podem vir a ser relaxadas. Agora, nesse cenário, significa que nós tenhamos uma melhora absoluta? Não necessariamente. Isso vai depender de todos os fatores que a gente está vendo. Vai depender de disponibilidade de UTI, vai depender do controle da pandemia, vai depender da redução dos casos ou do controle dos casos. Hoje, dia 23 de abril, nós estamos no pior momento da pandemia. A gente está com altas históricas de morte, a gente está com altas históricas de casos. O site do Sebrasp nem abre, o bicho está revoltado comigo. Mas se você olhar os casos de Covid no Brasil, você vai ver que o cenário ele mudou absolutamente pouco em relação àquele último bate-papo que a gente teve. A gente estava com uma perspectiva de alta e nós estamos aí, continuamos com alta, tá? Então, só de novos casos no dia 22 de março, ontem a gente teve 49 mil. E em termos de mortes registradas, nós tivemos aí cerca de 1.300 em 22 de março, mas esse dado aqui está desatualizado, o dado de ontem
nós vamos ter aí, não, do dia 20 a gente vai ter aí cerca de 2.400, no dia 18 2.700 mortes. Então é claro que num cenário como esse é ilusório a gente pensar na possibilidade de realização de provas de caráter nacional. Para quem está estudando, o que isso significa? Isso significa que, como eu falei para você quando a gente falou do adiamento, você tem dois tipos de planejamento. Você tem um planejamento mais conservador, que vai considerar que a prova será realizada no dia 9/5 e em geral para pessoas mais avançadas, para quem já estava estudando há algum tempo para essa prova, esse vai ser o melhor cenário. Por quê? Porque você consegue finalizar uma segunda etapa de trabalho com essa prova até o dia 9. Agora, se você está vindo de um cenário em que você é mais iniciante, que você começou há menos tempo, que você, enfim, comeu mosca aí em relação ao início da prova, pense nessa prova para um pouco depois, tá? Pensando de forma bastante realista, eu acho improvável, absolutamente improvável, que a gente tenha a realização de provas de caráter nacional no primeiro semestre de 2021. Eu acho muito improvável que isso aconteça. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade física de vacinação e a gente tem uma demanda, uma espera que vai acontecer de qualquer forma pela vacina. Então nem bastaria ter gente suficiente para vacinar se a gente não tivesse aí, se a gente não tiver a vacina, que é o cenário que a gente está enfrentando. E nesse caso, claro, eu acho que deve haver essa certa tensão da possibilidade de realização da prova agora, mas não deve haver nenhum desespero nesse sentido, porque a probabilidade é de que essa prova seja adiada novamente. Mais uma vez, acho interessante a transparência da PRF, acho um pouco temerária essa remarcação sequencial. A gente vem de uma situação muito ruim, por exemplo, com o Departamento Penitenciário Nacional, com a Polícia Civil do Distrito Federal, que insistem em remarcar essas provas mesmo sem ter condições. E não adianta dizer que é o Sebrasp, não, porque, por exemplo, a gente pega uma prova da Procuradoria-Geral do Distrito Federal que não foi remarcada. Então, ela estava prevista para acontecer em março de 2020, não aconteceu, já completou um ano da possível data da realização dessa prova e até agora a Procuradoria não falou sobre a possibilidade de remarcação. Por quê? Porque não há condições sanitárias para que isso aconteça. Eu vejo com muito receio o pessoal que está querendo a qualquer custo gerar essas provas, tá? Nos próximos vídeos eu vou pedir aí para você deixar nos comentários para mim aquilo que você acha que é importante eu tratar em virtude desses adiamentos, em virtude de táticas, estratégias, abordagens, para que você possa se preparar para essas provas, tá? Eu fico sempre muito sentido quando, obviamente, as provas não podem ser realizadas. A gente está vivendo, de fato, um momento único. Esse momento de pandemia, ele, claro, não foi provavelmente vivido por 99,9% de nós, o que significa que a gente precisa aprender com isso. Mas eu tenho certeza que aqueles que soubermos lidar com isso, sairemos muito mais fortes e a gente vai poder usar toda essa energia para mudar de vida, para trabalhar com tudo que a gente precisa trabalhar ali no futuro, tá? Não se deixe abater pelas notícias ruins, como eu já falei aqui outras tantas vezes para você, evite consumir noticiário porque é desgraça atrás de desgraça, procure as próprias informações, aquelas informações sejam úteis e práticas para o seu dia a dia, mas no mais, concentre-se nos seus estudos, foco no processo, porque é isso em última instância que vai fazer diferença para você. Combinado? Eu sou Fernando Mesquita e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau!